Recebemos aqui no estúdio da Band News FM o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute. Vice-governador, obrigado pela presença. Bom dia para o senhor. Bom dia, Megali, Carla, Sheila, um prazer estar com vocês e falar um pouquinho do que o governo do estado de São Paulo vem fazendo pela cidade de São Paulo e por todo o estado. Temos muito a tratar de vários assuntos. Você pode mandar sua pergunta pelo 999-592-100, 999-592-100, código de área 11. O vice-governador de São Paulo tem uma série de atribuições, mas foi escolhido pelo governador Tarcísio para ser a cara do centro, né? O responsável pelas ações do governo do estado na região central de São Paulo. E, com todo respeito, a cara do centro hoje não é das mais bonitas. Aliás, é uma das mais horrendas que a gente viu nos últimos anos. A situação piorou lá de maneira bastante acentuada nos últimos anos. Vice-governador, quando é que a gente vai ver o efeito das ações deste governo, que ainda é um governo muito novo, né, muito recente, incipiente, tendo algum efeito naquela região de São Paulo? Olha, Megali, o centro é muito bonito. Infelizmente, ele tem sido mal cuidado ao longo dos últimos anos. Eu diria até é um problema dos últimos 30 anos, a questão das cenas abertas de uso, conhecidas como Cracolândia, e que nós chamamos de cenas abertas de uso. Já nesse início de governo, o governador Tarcísio me deu essa missão, junto com a prefeitura, de unir, na verdade, esforços do Estado, unir as secretarias, por isso a minha coordenação, Secretaria de Saúde, Secretaria Social, Secretaria de Segurança Pública e o mesmo com o município. O Edson Aparecido faz essa coordenação pelo município e nós já implementamos muitas ações, já temos bons resultados sim para comemorar, muito longe daquilo que nós queremos como objetivo, mas resultados efetivos mostrando que o caminho é correto. O primeiro dele foi a criação do Hub de cuidado de crack e outras drogas. Imagina vocês que em 50 dias são 1.200 pessoas já encaminhadas para acolhimentos em comunidades terapêuticas ou internação em hospitais psiquiátricos ou hospitais gerais para desintoxicação. Isso de forma voluntária. Nós fazemos agora a abordagem, né, uma equipe especializada, na verdade são mais de 500 pessoas que cuidam dessas pessoas em vulnerabilidade, fazendo a abordagem, e claro, não são os 1.200 que são das cenas abertas de uso, mas 50% deles moradores em situação de rua que se encaminharam para cuidados e tratamentos. Atendemos mais de 2.200 pessoas nesse hub, que é uma porta de entrada, né? O nome é meio difícil, mas é uma porta de entrada para quem precisa de cuidado e acolhimento. E ali a gente não só encaminha para a comunidade terapêutica, que é o acolhimento, e para o hospital, mas também para os grupos de mútua ajuda, como Amor Exigente, como Narcóticos Anônimos, para os CAPs. A gente entende a singularidade de cada pessoa para poder encaminhá-la. Olha só, galera, o vício em drogas é a única doença onde o próprio doente não quer se tratar. E aí a gente aproveita o momento onde ele muda de ideia e aparenta a vontade de se cuidar, e aí nós temos uma equipe estruturada. Todos os exames são feitos, veja, exames de ST nós fizemos em mais de 1.800 pessoas já no Hub, e a grande maioria delas, 80%, não haviam feito esses exames nos últimos 3 anos. Então também redução de danos, estamos aplicando ali. Então isso já tem feito a diferença para acolher aquelas pessoas. Ações de segurança pública, saiu o resultado do primeiro quadrimestre, redução de roubos, redução de furtos nas delegacias da região central da cidade de São Paulo. Mas tem muito por fazer. Fechamos 6... Essa redução não se deve também ao fato de o paulistano estar evitando a região central? A gente viu agora uma virada cultural em que muita gente não saiu de casa porque tinha medo de ser roubada. Não, a gente viu a virada, mas minha filha teve há pouco tempo atrás num outro festival que teve lá no Anhangabaú, e a gente vê o Anhangabaú sendo utilizado ainda mais, se comparado inclusive com o ano passado. Eu não acredito que seja por isso, o centro continua movimentado. A gente viu a questão da Praça da Sé, que também a gente tem que reconhecer os problemas, né? E dizer que nós estamos nos esforçando, mas temos que reconhecer também aquilo que avançou. Praça da Sé, por exemplo, nós tivemos até depoimento do padre responsável pela Praça da Sé, onde a gente conseguiu devolver a Praça da Sé. E é assim, aos poucos a gente vai devolvendo. Agora nós temos um problema específico por volta de 1.100 a 1.200 usuários concentrados ali em 2 ou 3 ruas, e esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Agora, recente, fechamos 6 receptações, né, de, teoricamente, materiais reciclados, mas que alimentam o tráfico.
porque ali você troca o material reciclado, isso quando não é um material roubado ou furtado, e ali isso alimenta também, no caso, o tráfico de drogas. Aos poucos, nós temos feito esta diferença para a vida das pessoas, para aqueles que querem cuidados, mas também na segurança da região central. Eu não tenho dúvida. Pela primeira vez, nós temos, primeiro, um sistema de contagem comum entre todos. Então, agora a gente conta quantas pessoas estão ali, seja por drone, pelas equipes, isso em conjunto, PM, GCM, saúde social. Porque antes cada um contava de um jeito. E como é que você mede resultado de uma ação se você não faz um bom diagnóstico e um bom acompanhamento com dados e informação? Agora a gente tem. E tem uma segunda, no site da Secretaria de Segurança Pública, pela primeira vez, com toda a transparência, você consegue ver cada tipo de crime que aconteceu na região central, com a geolocalização que aconteceu, se foi um roubo com bicicleta, a turminha das bicicletas, se foi um furto, tudo ali registrado semana a semana. Essa semana de maio agora, que o registro é publicado hoje, já vou antecipar, porque hoje é quinta-feira, toda quinta-feira a gente publica, já tem uma queda ainda mais expressiva, o que mostra uma tendência. A gente trabalha em segurança com tendência que está apontando que os caminhos estão certos. Aumentamos o efetivo na região central, mas repito, não significa que nós estamos achando que está tudo lindo, maravilhoso, porque não está. E a gente só tem esse compromisso, junto com o prefeito Ricardo Nunes, de trabalhar muito pela região central de São Paulo. Deixa eu pegar carona, então, nessa questão da segurança ainda do centro, porque a gente conversou no começo da semana, né, com o Major Rodrigo Vilardi, que é responsável pela coordenadoria das políticas de segurança de todo o estado de São Paulo. Ele falou sobre o centro. E aí, governador, o que ele disse, ele citou problemas da criminalidade, crime organizado, mas ele falou também sobre corrupção, que é uma novidade, entre aspas, né, para a gente nesse combate ao crime no centro da cidade de São Paulo. O que o senhor pode falar sobre isso, combate à corrupção? São agentes da polícia? São agentes do município? Olha, eu posso antecipar que está sendo feita uma investigação interna dentro da Polícia Militar, também na Polícia Civil, procurando denúncias que nós recebemos ao longo dos primeiros meses, sim, de ações que envolvem todas as forças de segurança, não vamos separar nenhuma aqui, GCM, Polícia Militar, Polícia Civil, e que nós estamos apurando, porque esse é o objetivo do governo. Se nós encontrarmos qualquer indício em relação a isso, nós vamos nos aprofundar, e é isso que nós estamos fazendo nesse momento, e que pode aí estar dificultando esse trabalho, né, esse resultado ainda melhor desse trabalho conjunto pelo centro da cidade. Infelizmente, né, os maus profissionais acabam atrapalhando o trabalho daqueles que querem ver e fazer a diferença. Vice-governador, estamos recebendo aqui nos estúdios o vice-governador do estado, Felício Ramute. Eu quero insistir na questão aqui do espalhamento que houve no caso da Cracolândia, porque são muitas as mensagens dos nossos ouvintes que vivem a realidade do centro de São Paulo, que veem o que acontece no centro, a partir desse espalhamento que houve. O senhor deu vários números aqui sobre pessoas que foram retiradas das ruas, levadas para um tratamento, só que o que as pessoas veem e vivem na realidade do centro é de que a situação é absolutamente assustadora, lamentável e triste. O espalhamento foi provocado por um tipo de ação da Prefeitura de São Paulo, já há alguns meses, a gente está falando desde o ano passado, né? E não surtiu o efeito que se esperava. Pelo contrário, o que as pessoas dizem, se havia uma concentração em uma Cracolândia, essas pessoas passaram a estar presentes em várias ruas do centro, formaram mini Cracolândias em outras regiões. Essa é uma ação errada na análise do governo do estado? A análise é que não é uma ação errada. E eu vou discordar, né? Porque eu frequento o centro, eu agora tenho ido mais ainda ao centro, e tenho visto várias regiões. Quando a gente fala o centro, nós estamos generalizando várias regiões, mas eu posso te afirmar que hoje os usuários estão entre 3 e 4 ruas da região central, né? Eles não estão espalhados por todo o centro de São Paulo. Eu converso muito com os consegues, converso com comerciantes, converso com a população do centro e posso ter convicção. Aliás, mais do que isso, nós temos a contagem diária, na verdade, que é divulgada semanalmente, onde a gente tem a identificação de qualquer grupo acima de 20 pessoas, nós consideramos uma cena aberta de uso. Então, por volta de 6 a 8 cenas abertas de uso, com a maior concentração em 2 a 3 ruas, que inclusive são as ruas onde são feitas as triagens todos os dias, 2 vezes por dia. A GCM, com apoio
da Polícia Civil e da Polícia Militar, faz uma triagem de limpeza do local diária, 2 vezes por dia. São toneladas e toneladas de lixo que a gente retira ali daquela concentração que eles ficam durante a noite ou durante o dia. Então isso fica ainda concentrado em duas regiões. Antes ficava na Rua Helvétia, segundo consta num número ainda muito maior do que tem hoje. E qual é a vantagem de você estar com eles relativamente espalhados em compensação àquela outra grande concentração? É que facilita a abordagem, por isso que o resultado é tão bom. Eu lembro que logo que nós iniciamos o trabalho do Rio, todo mundo falava se nós íamos fazer a internação compulsória, né? E a gente dizia, não é necessária a internação compulsória. E os números estão mostrando isso, porque você tem mais facilidade para abordar, para fazer o convencimento, porque uma coisa é você encontrar um grupo de 80, 90, outra é um grupo de 2.000 pessoas, né, na hora que aquele profissional vai fazer aquela abordagem. Isso já tem feito também a diferença. Pode só afirmar com convicção que a situação em relação àquilo que existia antigamente, que se concentrava na Rua Helvétia, que segundo os dados que me passaram por volta de 4.000 pessoas, é uma realidade muito diferente da realidade do hoje. A diferença é que eles estavam entre muros ali, normal, numa região onde atrapalhava, entre aspas, menos a vida das pessoas, isso é fato, mas havia uma conivência. Aí sim, sem qualquer tipo de ação policial, sem qualquer tipo de ação mais contundente de saúde que pudesse encaminhar essas pessoas como a gente está encaminhando para a internação. Mas é uma convicção do senhor e do governador de que a internação compulsória não é uma necessidade? É uma convicção total, ela deve ser usada como exceção, não como regra. Isso é muito claro, nós conversamos inclusive com o próprio prefeito Ricardo Nunes, nós temos muito trabalho a ser feito antes de colocar na pauta a questão da internação compulsória. Aqui os números do Hub comprovam isso, né? Todos voluntariamente sendo atendidos. Assim, é um trabalho enorme, é uma bucha gigantesca, a gente Sim. está vendo, mas a pessoa que conseguir ao menos amenizar esse problema vai agregar bastante capital político, digamos assim, né? O senhor enxerga como uma oportunidade? Como é que foi definido o nome do senhor para levar esse trabalho para frente? Eu acho uma grande oportunidade para o prefeito Ricardo Nunes, que é o prefeito da cidade e tem apoiado muito as ações. O governo é um apoiador. O Tarcísio na campanha disse que iria ajudar a transformar a região central e é isso que nós estamos fazendo. O meu papel é ser uma ferramenta de conexão entre as secretarias, entre a sociedade civil. Nós também temos lá as igrejas que estão nos ajudando, a Igreja Aliança de Misericórdia da Católica, a Cristolândia da Igreja Evangélica. Antes, cada um remava para uma direção diferente. Agora estão todos no mesmo barco, deixamos as vaidades de lado. Eu tenho reunião semanais com as forças de segurança, com a saúde, com o social e com a prefeitura e com o Estado. Isso nunca aconteceu, posso afirmar com certeza, mas sem dúvida nenhuma, o Ricardo Nunes avançando nessa, devolvendo o centro para o cidadão de bem, para o turismo, para o comércio, com certeza vai poder lá na frente, né, compartilhar essa realização com a população de São Paulo. Esse é o nosso objetivo. Política vem depois, capital político depois, a gente quer transformar a vida das pessoas. Mas o senhor tem intenção em se lançar candidato à prefeitura, sei lá, De jeito eventualmente nenhum. de São José Já dos me- Campos, não, mais uma não. vez? Não Não. enrola, gente. Já O senhor é político, Não, já então- foi prefeito, agora é vice-governador, vai querer parar por aí? Vou, com certeza. Nós temos muito trabalho pela frente. O projeto do governo do estado é de 8 anos, né? Nós acreditamos que nós podemos ajudar o prefeito e é justamente esse tipo de perspectiva que pode atrapalhar o trabalho. Então não existe essa... Eu já conversei, inclusive, pessoalmente com o prefeito Ricardo Nunes e não é muito comum, apesar que você pode também me responder o seguinte, Mega. Quando um político nega, quer dizer que sim, né? Normalmente, né, é assim que a gente entende, mas não é verdade. Eu, de fato, não tenho nego. essa pretensão. Não, eu nego. Foi procurado? Não fui procurado e não tenho essa pretensão. Vice-governador, além das ações, efetivamente aquelas que dizem respeito à prisão de traficantes, o trabalho da polícia, o trabalho com a Secretaria de Saúde para a retirada dessas pessoas que são as usuárias de drogas e a prisão de traficantes envolvidos ali na Cracolândia, que ações no entorno disso para a recuperação desse centro? Eu pergunto pelo seguinte, é claro que eu respeito muito o que o senhor acabou de dizer, trazendo vários números da recuperação que tem avançado. Por outro lado, são inúmeras as mensagens de ouvintes com fotos, com imagens tristíssimas do centro, de muitas ruas, e não apenas 4 ruas do centro de São Paulo, com concentração de usuários de drogas e de comércios fechados. E esses comércios não fecharam 2 anos atrás, não fecharam um ano.
Eles fecharam nos últimos meses. E isso é muito triste de ver no centro. A gente comenta bastante aqui. Quem vai ao centro hoje, e foi 1 ano, 2 anos atrás, vê a quantidade ou de prédios, comércios fechados, largados, abandonados, placa de vende-se, aluga-se. Os comerciantes têm medo. Ou simplesmente eles baixam as portas e não atendem os seus clientes por causa da violência, por aquilo que tem sido visto e acontecido no centro. O que dizer a esses comerciantes que fecharam as portas por causa da insegurança? Eu tenho a oportunidade de conversar pessoalmente com eles. Como eu digo, já recebi mais de 150 comerciantes. Semana passada mesmo, no meu gabinete, nós recebemos um grupo de comerciantes da região central. Não só comerciantes, os moradores dos prédios que estão mais afetados por aquela região. Chamamos os comerciantes e a população para o nosso balanço do Hub, que nós fizemos também há aproximadamente 10 dias. Então eu tenho conversado muito com eles. E a gente vê um resultado de CAGED, de geração de emprego, também na região central da cidade de São Paulo, positivo, não negativo. Mas a gente entende que existam comércios pontuais que estão sendo prejudicados, ali próximo da Santa Efigênia, porque a rua onde está acontecendo é ali do lado. Eu converso, não vou dizer diariamente, mas pelo menos 2 vezes por semana com o presidente lá da Associação Comercial dos Lojistas da Santa Efigênia. A gente vê comércios que tiveram queda, sim, no seu faturamento, outros comércios que estão muito contentes com, por exemplo, você pode acompanhar ali a Rua das Motos, né? A gente tem o pessoal da Rua das Motos hoje com um momento diferente que eles estão vivendo, e nós estamos trabalhando para que, aos poucos, a gente consiga devolver de fato o centro para o cidadão de bem, para o comerciante, para que eles possam ter ainda mais potencial nas suas vendas. Mas com alguma política de estímulo pensando nesses comerciantes? Existe da própria prefeitura, vale lembrar, da própria prefeitura, ela tem determinados tipos de benefícios, inclusive, para você fazer novas obras nos prédios da região central. O governo do estado de São Paulo agora hoje lança o projeto, né, a assinatura, na verdade, com a FIP, do projeto de mudança do governo para a região central, que ele tem como objetivo levar 20 mil servidores do estado, mais a sede do governo para o Palácio dos Campos Elíseos. Toda essa movimentação política aponta um caminho de que nós politicamente queremos transformar o centro de São Paulo, que é lindo, né, que tem muitas coisas boas. Aliás, nesse momento tem um festival do café acontecendo na região central. É importante que a gente divulgue várias xícaras de café espalhadas ali com artes e também cafés especiais sendo fornecidos por um grande número de cafeterias no centro de São Paulo. Então, são ações como essa que nos ajudam a revitalizar o centro. Não se falou mais na possível mudança da sede do governo do estado para Campos Elíseos. Isso está na pauta ainda. Então, hoje a assinatura. Nesse momento, assina. lá no Palácio, a assinatura Essa é a novidade da de hoje. contratação da FIP, né? A FIP está contratando. Mas para quando? Não, é um projeto que eles têm até o final do ano para entregar a viabilidade do projeto. É um projeto em parceria com a iniciativa privada. A construção seria em PPP, né? E o governo do estado ocuparia as áreas. Hoje nós temos aproximadamente 20 mil servidores espalhados pela cidade de São Paulo. A ideia é concentrá-los. Eu não vou chamar de centro administrativo, porque isso não deu muito certo lá em Minas. Mas é um grande complexo administrativo, né, na região central, e que vai poder trazer mais vida ainda para o centro quando isso virar realidade. Os urbanistas quase são unânimes, né, ao dizer que a prioridade do poder público deveria ser atrair moradores. Olha, mais escritórios para a região central. E veja, quem está falando aqui é alguém que é a favor. Sim, perfeito. Dessa mudança. Mas como é que isso ia atrair moradores e não o movimento do horário comercial? Bom, primeiro que essa licitação de PPP envolve também unidades habitacionais, não só unidades comerciais. Segundo que nós já autorizamos a construção de mais 400 unidades habitacionais na PPP do centro, né? Nós entregamos unidades habitacionais num projeto de PPP e já autorizamos um aditamento
desenvolvimento de mais 400 unidades habitacionais, também ali na região central. Então, tudo tem que ser levado em consideração, inclusive os retrofits, né? O retrofit que é incentivado pela prefeitura, que é pegar aquele prédio antigo, aí outro nome difícil, né? Pegar aquele prédio antigo, poder transformá-lo, seja para uso comercial ou para uso residencial. E aí o Palácio dos Bandeirantes vai ser aberto ao público para visitação? O que vai ser feito do Palácio dos Bandeirantes? Todo jornalista quer ver a resposta lá na frente, mas na verdade não existe nada ainda, né? não existe Porque nada o senhor ainda citou definido, Minas Gerais, é verdade. citou Belo Horizonte, É e verdade. a gente circulou pelo centro, né? A gente viu o antigo palácio que era usado pelo governo do estado. Lá o movimento foi o contrário, né? Então, fica muito próximo e é um prédio lindo, as pessoas conseguem andar por ali. E aqui é muito afastado das Aquela pessoas. área não degradou-se, né? É. Com a É, saída exatamente, do poder. Lá foi o contrário, né? O centro administrativo foi para longe, né? Isso. No caminho do aeroporto. Uhum. E aqui nós queremos fazer o contrário, né? Hoje ele é um pouco mais distante, né? Do coração da cidade, nós vamos levar para o coração da cidade. Agora, o Palácio dos Bandeirantes não tem definição ainda do que poderá ser. Uhum. Vice-governador, audiência qualificada, e nosso colega jornalista Márcio Campos mandou uma pergunta, é bem importante. Opa. O senhor tem reunião hoje com o Instituto Butantan, não sei se está mantida na agenda, tem reunião? Ou com pesquisadores da UFMG que trabalham na vacina contra o crack. É uma vacina brasileira contra vício em crack e em cocaína. Ou seja, pesquisador. Não está na sua agenda? Eu Está fui com cara de surpreendido surpresa. com esta informação. Não está na sua agenda? Está na agenda, mas é que nós costumamos fazer as nossas reuniões de trabalho sem divulgação. Ah, tá. Então essa reunião, na verdade, aí ele deu um furo importante. Na verdade, Boa, sim. Márcio, obrigada, viu? Está na minha agenda. A minha agenda está, de fato, na minha agenda. Esse encontro é a primeira reunião com o pesquisador do FMG, Butantan, o nosso secretário de Ciência e Desenvolvimento. Nós queremos entender em que estágio essa vacina está e como nós podemos ajudar. De fato, ele tem razão. É verdade. Estarei com logo mais. Que tipo de informação o senhor recebeu a respeito dessa vacina até agora? Olha, por enquanto, boas informações. Claro que nós temos os nossos homens do Butantan que estarão juntos na reunião. O caminho que ela busca é de uma proteína sintética, um pouco diferente do que já foi tentado em outros lugares do mundo. Então, ela é inovadora por isso, não por acaso. Está recebendo um prêmio internacional, né? E o pesquisador virá hoje aqui contar um pouco mais o que difere e o estágio que ela está. O estágio que ela se encontra é a necessidade de teste em humanos e que precisa de investimentos e ele não tem conseguido alcançar esses recursos e talvez o Estado de São Paulo possa vir a ser uma alternativa. Essa é o início da conversa da reunião de hoje, para que a gente possa entender junto com os nossos cientistas do Butantan e ver como o Estado de São Paulo também poderá ajudar. É esse o foco e, de fato, o Márcio está com a notícia na ponta da língua. Estou vendo aqui, o nome dela é Calix Coca, é isso? Calix Coca. Com base sintética, deram esse nome, né? Já foi feito testes em animais e agora o foco que seria algo, de fato, muito impactante, né? E disruptivo para todo mundo. E por que às vezes outros países não avançam em relação a isso? É porque o uso de cocaína e de crack não é feito da mesma forma que no Brasil. O Brasil tem um consumo maior e, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem outras drogas que são drogas mais utilizadas pela população e que inclusive já tem alguns medicamentos e o crack e a cocaína ainda a gente não conseguiu avançar em relação a isso. Então nós vamos escutar sim o pesquisador e entender qual é o estágio, como ele avançou até agora na sua solução nessa vacina contra a cocaína, consequentemente contra o crack. Nosso tempo se esgotou faz algum tempo já e a gente não conseguiu falar de nem do Palmeiras ainda. Do Palmeiras, o vice-governador é palmeirense. Aliás, da última vez em que a gente conversou, a gente teve que interromper bruscamente a entrevista, né? Devido ao massacre de é verdade. Blumenau. O senhor entende, obviamente, Claro. a urgência da notícia. E dessa vez a gente vai ter que interromper pelo nosso relógio mesmo. Vice-governador, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Voltaremos a conversar em breve. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer falar com vocês. Obrigada, bom dia.